A noite começou com uma ilusão cruel de paz, que em breve se tornaria o palco de uma traição tão ardente quanto o fogo do inferno. Nos reluzentes salões da propriedade da família Almeida, os lustres brilhavam como estrelas congeladas, e garçons se moviam com graciosidade pelo chão de mármore. Convidados em vestidos de grife e ternos pretos riam, taças tilintavam, e o suave som de violinos flutuava pelo ar. Para quem observava de fora, parecia a noite perfeita. Mas, sob o brilho e a música, sombras de traição e perigo deslizavam silenciosamente. Hannah desceu a escadaria devagar, com uma das mãos sobre a barriga saliente. Grávida de 6 meses, ela tinha escolhido um vestido azul claro que caía suavemente sobre sua figura. Ela sorria educadamente enquanto os convidados a felicitavam, mas por dentro carregava uma profunda inquietação. Seu marido, Miguel, o poderoso bilionário que todos admiravam, tinha se tornado distante. Ele evitava seu olhar, sempre distraído, sempre se apressando para longe com desculpas. Ela queria acreditar que era apenas trabalho, mas a intuição de uma mulher sussurra mais alto do que aplausos. Do outro lado do salão, outra mulher observava Hannah descendo. Lívia. Seus cabelos ruivos brilhavam sob a luz do lustre, e seus lábios se curvavam num sorriso doce demais para ser real. A maioria dos convidados acreditava que Lívia era uma amiga de confiança da família, mas em seus olhos queimava uma fome que nenhuma amizade poderia esconder. Lívia não estava ali para celebrar Hannah. Ela estava ali para destruí-la. Miguel, Hannah sussurrou, assim que se aproximou do marido. Ele beijou sua bochecha levemente, mas seus olhos piscaram nervosamente na direção de Lívia. O coração de Hannah se apertou como um punho. Antes que pudesse perguntar, Miguel se desculpou, deixando-a sozinha entre estranhos. Lívia se aproximou como veneno envolto em seda. Você está radiante esta noite, Hannah. Ela sussurrou, com a voz gotejando mel. A gravidez te cai bem, embora deva ser exaustiva. Suas palavras eram doces, mas o brilho em seu olhar era afiado como uma faca. Hannah forçou um sorriso. Obrigada, estou bem. Mas ela não estava. Sentia a frieza no toque de Miguel, a forma como Lívia se demorava perto dele e os sussurros entre os convidados, que olhavam para sua barriga e depois rapidamente desviavam o olhar. A orquestra fez um som forte. O mestre de cerimônias anunciou uma apresentação especial para a noite. Uma performance de caminhar sobre brasas em chamas, um símbolo de amor eterno e coragem. O salão se encheu de aplausos. O estômago de Hannah revirou. Quem concordaria com tamanha loucura no meio de uma festa de gala? Então, o holofote se voltou para ela. Senhora Almeida, o mestre de cerimônias declarou com um sorriso. Você nos honraria provando a força do seu amor esta noite. A multidão aplaudiu, cantando seu nome. Miguel se levantou, como se para impedi-lo, mas Lívia agarrou a mão de Hannah com falsa delicadeza. Vamos, querida. Ela a incentivou, com os olhos brilhando de malícia. Mostre a eles que você é corajosa. Hannah balançou a cabeça e assustada, mas as vozes ao seu redor ficaram mais altas. Faz. Taças de champanhe tilintavam, câmeras se levantavam, e naquele momento sufocante, ela se sentiu encurralada. Então, com um sutil movimento do pulso, Lívia puxou Hannah em direção à brasa em chamas. O fogo sibilou, faíscas subindo como demônios famintos, e naquele instante, todos prenderam a respiração, porque o que aconteceu em seguida mudaria suas vidas para sempre. O sol da manhã ainda não tinha nascido quando Hannah abriu os olhos. Seu corpo doía com o peso da criança que crescia, mas não era apenas a gravidez que a pressionava. Era o silêncio de uma casa grande demais, fria demais
e vazia demais de afeto. O lado da cama de Miguel estava intocado, os lençóis lisos. Ele tinha chegado em casa tarde de novo, ou talvez não tivesse chegado. Hannah nem sabia mais. Ela esfregou a barriga suavemente, sussurrando: "É só você e eu, pequeno. Vamos ficar bem." O bebê deu um leve chute, uma pequena lembrança de que ela não estava completamente sozinha. No andar de baixo, a cozinha estava agitada com a equipe preparando o café da manhã. Bandejas de prata tilintavam, café exalava um cheiro forte e pão fresco enchia o ar. No entanto, Hannah se sentia como uma convidada, não a dona da casa. Quando ela entrou, as conversas cessaram. Os empregados se curvaram, seus olhos cheios de pena, e depois, rapidamente se viraram. Ela pegou uma xícara de chá, mas suas mãos tremiam. Seriam os hormônios ou o medo que ela não conseguia nomear? Ela ansiava pelo abraço de sua mãe, o conforto da casa modesta, onde o amor importava mais do que o dinheiro. Mas Miguel tinha construído muros de luxo que muitas vezes pareciam prisões. Mais tarde naquele dia, ela visitou a escola onde uma vez ensinou. As crianças corriam para ela, abraçando sua barriga, suas risadas soando como música. Por um breve momento, Hannah se sentiu viva novamente. Sua amiga Sofia, uma colega professora, a puxou para o lado. "Você está pálida. Tem certeza que está bem?" Hannah forçou um sorriso. "Só cansada. Miguel está ocupado. Você sabe como é." Sofia franziu a testa. "Ocupado ou distraído?" "As pessoas falam, Hannah. Eu ouvi coisas." As palavras a atingiram como um dardo. O sorriso de Hannah vacilou, mas ela balançou a cabeça. "Não, por favor. Eu não consigo lidar com rumores." Sofia suspirou, abraçando-a com força. "Você merece honestidade, Hannah. Lembre-se disso." Naquela noite, Miguel finalmente apareceu. Seu terno ainda cheirava a um perfume que não era o dele. Ele a cumprimentou com um beijo distraído na testa. "Grande dia amanhã. A festa é importante." Hannah procurou por seus olhos, mas ele evitou seu olhar. "Miguel, você está escondendo alguma coisa de mim?" Ela sussurrou. Ele congelou por um segundo antes de forçar um sorriso. "Não, querida. Apenas negócios. Sempre negócios." O peito dela se apertou. Ela queria acreditar nele, mas seu coração gritava o contrário. Antes de dormir, Hannah sentou-se no quarto do bebê que eles tinham preparado. Roupas pequenas pendiam de forma organizada, bichos de pelúcia forravam as prateleiras. Um berço esperava em silêncio. Ela colocou a mão na moldura de madeira e sussurrou novamente para seu filho. "Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Vou nos proteger." Mas, mesmo enquanto falava, lágrimas rolaram por seu rosto. Ela as enxugou rapidamente, com medo de sua própria fraqueza. Ela não sabia que o perigo já estava se aproximando. Ela não sabia que na noite seguinte, cada verdade escondida explodiria em chamas. E ela não sabia que a mulher que sorria docemente em público já estava tramando sua destruição. Lívia sentou-se em frente à sua penteadeira, pintando os lábios na cor de sangue. O espelho refletia uma mulher que parecia impecável, mas sua beleza escondia algo podre. Por trás de seu sorriso, vivia a amargura, a inveja e uma fome que nunca parecia satisfeita. Ela se lembrava das noites com Miguel, as promessas sussurradas em quartos de hotel, a ilusão de que ela finalmente o tinha conquistado. Mas então ele se afastou. Ele parou de atender as ligações, parou de aparecer. Ele voltou para sua esposa, para Hannah. O pensamento disso fez as mãos de Lívia tremerem de raiva. "Não!" Ela sibilou para seu reflexo. "Ela não vai ficar com ele. Ela não!" O celular de Lívia vibrou. Uma mensagem do organizador do evento dizia: "O palco está pronto.
A performance nas brasas está confirmada. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Esta era a sua chance. A festa não era apenas uma comemoração. Era seu campo de batalha. E naquela noite, ela acabaria com o lugar de Hannah na vida de Miguel para sempre. Mais tarde, Lívia caminhou rapidamente pela propriedade dos Almeida, com os saltos estalando nos pisos polidos. Os empregados a cumprimentaram educadamente, sem saber de suas verdadeiras intenções. Ela carregava uma caixa, amarrada com uma fita de seda. Dentro havia sapatos de salto alto com solas tão lisas que qualquer um que os usasse teria dificuldade em se equilibrar. Estes ficarão perfeitos em Hannah, Lívia sussurrou, entregando a caixa a uma empregada. Diga a ela que é um presente do sócio de Miguel, para dar sorte esta noite. A empregada assentiu, sem desconfiar, e desapareceu em direção ao quarto de Hannah. Lívia então se encontrou com a equipe de performance nos jardins, onde o fosso de fogo estava sendo preparado. Pedras pretas delimitavam as bordas e brasas brilhantes crepitavam com calor. Ela escorregou dinheiro no bolso de um técnico de palco. Certifique-se de que é ela que eles chamam. Encoraje a multidão. Grite o nome dela. Entendido? O homem hesitou. Ela está grávida, senhorita. Isso não é seguro. Os olhos de Lívia se tornaram frios. Faça o que eu disse, ou encontrarei alguém que fará. O medo brilhou em seus olhos. Ele assentiu rapidamente. Ao cair da noite, o palco estava montado. As brasas brilhavam como a boca do inferno. Os convidados iriam aplaudir, pensando que era um entretenimento inofensivo. Mas Lívia sabia melhor. Um tropeço, um empurrão, e Hannah cairia no fogo. De volta ao seu quarto, Lívia vestiu um vestido carmesim que se ajustava ao seu corpo como chamas. Ela se estudou novamente no espelho. Cada detalhe estava perfeito. Maquiagem, cabelo, sorriso. Ninguém suspeitaria que sob essa beleza se escondia um assassinato. Ela ergueu sua taça de vinho em um brinde silencioso ao seu reflexo. Esta noite, o mundo verá quem merece estar ao lado de Miguel. E não será ela. Em sua mente, o plano se desenrolava sem falhas. Hannah tropeçaria, cairia nas brasas em chamas, e o caos eclodiria. Miguel, devastado, voltaria para a única mulher que restou. Ela. E com Hannah fora, ninguém poderia impedir Lívia de assumir a riqueza, o status e o título de senhora Almeida. Mas o destino tem uma maneira de torcer os planos. Lívia não sabia que cada um de seus movimentos seria exposto em breve, e que o fogo que ela preparou para Hannah se tornaria o fogo que queimaria sua própria vida até as cinzas. E na noite seguinte, o palco se iluminaria. Não com glória, mas com gritos. Miguel sentou-se em seu escritório, olhando para o horizonte brilhante da cidade através de paredes de vidro. O império que ele construiu, as empresas, os investimentos, as instituições de caridade, era admirado pelo mundo. As pessoas o chamavam de gênio, um visionário. Mas naquela noite, sentado sozinho com um copo de uísque intocado, ele se sentia como uma fraude. Em sua mesa estava uma fotografia. Hannah, sorrindo docemente, segurando a primeira imagem de ultrassom de seu bebê. Miguel a pegou, com a mão tremendo. Ele queria sentir orgulho, alegria, mas a culpa se enrolava em sua garganta. Porque por trás do sorriso de Hannah, ele sabia que havia uma sombra chamada Lívia. Seu erro o assombrava. Ele tinha deixado a solidão e a tentação cegá-lo. Lívia tinha estado lá, sussurrando admiração quando Hannah estava ocupada ensinando, o apoiando quando ele se sentia fraco. Por um tempo, ele acreditou na mentira de que poderia ter os dois mundos. Mas quando Hannah anunciou a gravidez, a realidade o atingiu.
Miguel cortou os laços com Lívia. Pelo menos, ele tentou. Agora, a presença de Lívia na festa corroía seus nervos. Ele sabia que ela não desistiria em silêncio. No entanto, ele não disse nada a Hannah. Ele se convenceu de que o silêncio era proteção. Que Hannah não precisava do fardo da traição enquanto carregava a criança deles. Mas o silêncio pode ser mais mortal do que as mentiras. A porta rangeu. Hannah entrou em seu escritório, com seu vestido azul claro fluindo ao seu redor. Ela carregava chá em uma pequena bandeja, colocando-o ao lado do seu uísque intocado. Você tem trabalhado até tarde todas as noites, ela disse gentilmente. Você parece cansado. Miguel forçou um sorriso. Apenas a festa. Tudo tem que ser perfeito. Ela estudou seu rosto, com os olhos cheios de uma suspeita silenciosa. Miguel, há algo que você não está me contando? Ela sussurrou. Por uma fração de segundo, a verdade subiu em sua garganta. Ele queria confessar, implorar por perdão, prometer que Lívia não significava nada. Mas a imagem de Hannah desabando de estresse por causa do bebê os deteve. Ele engoliu as palavras. Não, querida, ele sussurrou. É só negócios. Os ombros dela relaxaram um pouco, embora a dúvida ainda persistisse em seus olhos. Ela beijou sua bochecha e saiu da sala, seus passos suaves contra o chão de mármore. Miguel se virou para a janela, com o peito apertado de vergonha. Ele tinha mentido novamente, não com palavras, mas com o silêncio. E ele sabia que o silêncio não o salvaria. Naquela noite, enquanto se vestia para a festa, o reflexo de Miguel o encarou com julgamento. Seu smoking era impecável, mas seus olhos traíam a tempestade interior. Ele ajustou suas abotoaduras, ensaiando falas de gratidão para os doadores, discursos sobre legado e inovação. No entanto, tudo em que ele conseguia pensar era em Hannah e no olhar penetrante de Lívia do outro lado do salão de festas. Ele disse a si mesmo que protegeria Hannah se algo acontecesse. Ele disse a si mesmo que ainda tinha o controle. Mas, no fundo, Miguel sabia a verdade. Ele já tinha perdido o controle no momento em que escolheu o silêncio em vez da honestidade. E quando a música aumentou na festa, esse silêncio explodiria em um pesadelo que ninguém poderia parar. A propriedade dos Almeida brilhava como um palácio naquela noite. Lustres de cristal lançavam arco-íris nas paredes de mármore e um tapete vermelho se estendia dos portões até a grande escadaria. Limusines chegavam uma após a outra, soltando doadores, políticos e celebridades. Flashes da imprensa explodiam como fogos de artifício. Lá dentro, o salão de festas cintilava. Mesas cobertas com seda branca eram coroadas com rosas douradas. Uma orquestra tocava, enchendo o ar de elegância. Para o mundo, era uma noite de celebração, uma noite para exibir a riqueza e o poder de Miguel Almeida. Mas, sob o glamour, tensões escondidas se enrolavam como cobras. Hannah caminhava ao lado de Miguel, com a mão suavemente em seu braço. Ela usava o vestido azul claro que Miguel tinha escolhido, embora se sentisse mais como uma armadura do que como beleza. Cada passo que ela dava era recebido com sussurros. As mulheres olhavam para sua barriga. Os homens olhavam para Miguel com inveja. As câmeras disparavam, mas Hannah não sentia nenhuma glória. Na mesa principal, a família esperava. Evelyn, a mãe de Miguel, se levantou para cumprimentá-los com um sorriso forçado e olhos afiados. Você está radiante, Hannah, ela disse friamente. A gravidez suavizou suas feições. Parecia um elogio, mas Hannah sentiu o ferimento por baixo. Grace, sua própria mãe, arrepiou-se. Minha filha sempre foi bonita, por dentro e por fora. As duas mulheres trocaram um sorriso educado,
mas o ar ficou gelado. Do outro lado da mesa, Richard, o pai de Miguel, bateu em sua taça para silenciar. Vamos manter a noite sobre união. Nossa família está no centro deste império. Não vamos nos esquecer disso. Hannah abaixou o olhar, desejando apenas paz. Ela esfregou a barriga enquanto seu bebê chutava suavemente, lembrando-a de manter a calma. Então, como perfume flutuando em um quarto, Lívia apareceu. Ela usava um vestido carmesim que se agarrava a ela como fogo, seus cabelos faiscando sob a luz do lustre. Suspiros ecoaram entre os convidados. Para a maioria, ela era a charmosa sócia de Miguel, convidada para fortalecer laços. Para Hannah, ela estava simplesmente errada, perto demais, radiante demais, confortável demais. Lívia se inclinou, beijando a bochecha de Evelyn como se pertencesse à mesa da família. Você está divina esta noite, ela sussurrou. Seus olhos piscaram brevemente em direção a Hannah, brilhando com crueldade escondida. Miguel se remexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Seu silêncio atingiu Hannah mais forte do que qualquer palavra. Ela se forçou a sorrir, embora seu coração se rachasse um pouco mais. Enquanto a orquestra aumentava, os garçons serviam champanhe em taças de cristal. Brindes foram feitos ao sucesso de Miguel, ao novo bebê a caminho, ao futuro brilhante da família. As câmeras tiravam fotos, registrando cada segundo brilhante. No entanto, Hannah não conseguia se livrar da inquietação que se enrolava em seu estômago. Ela percebeu Lívia sussurrando para o organizador do evento, seus olhos se desviando para o palco no outro lado do salão. Ela notou a forma como certos convidados, estranhos para ela, a observavam de perto demais, como se estivessem esperando. Sofia, sua amiga mais próxima, se inclinou sobre a mesa. Fique perto de mim esta noite, ela sussurrou. Algo está errado. Hannah assentiu, mas o medo já estava puxando seu peito. Ela não sabia que o plano de Lívia já estava em movimento. Ela não sabia que antes que a noite terminasse, o salão de festas reluzente eclodiria em caos. E ela não sabia que o fogo esperando no centro da festa era destinado a consumi-la. A orquestra se calou. As luzes diminuíram. Um silêncio varreu o salão enquanto o mestre de cerimônias, um homem alto em um terno brilhante, atravessou o palco com um grande sorriso. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, carregando uma emoção que parecia quase teatral. Senhoras e senhores, ele anunciou, esta noite trazemos algo extraordinário, um símbolo de coragem, lealdade e amor eterno. Um teste que foi celebrado por séculos, a caminhada sobre brasas em chamas. Suspiros e aplausos irromperam. Os convidados se inclinaram ansiosamente, as taças de champanhe tremendo de expectativa. A equipe de palco empurrou um longo fosso retangular, alinhado com brasas brilhantes, suas chamas alaranjadas crepitando sinistramente. O calor chegava às primeiras filas, fazendo as mulheres se abanarem com os programas. Hannah congelou. Seus olhos se arregalaram em descrença. Brasas em chamas? Em uma festa de caridade? Isso era loucura. Ela olhou para Miguel, procurando por uma explicação, mas seu rosto empalideceu. A mão dele se mexeu como se quisesse parar, mas ele permaneceu sentado, preso pelo seu próprio silêncio. Ao lado dele, Lívia sorria docemente, seu vestido carmesim cintilando como o próprio fogo. Ela bateu palmas elegantemente, sussurrando alto o suficiente para Hannah ouvir. Que emocionante! A chance perfeita para mostrar ao mundo como o seu casamento é realmente forte. O estômago de Hannah se contorceu. Algo não estava certo. A performance parecia menos um entretenimento e mais uma armadilha. A voz do mestre de cerimônias ecoou novamente. E quem melhor para honrar esta tradição do que nossa amada anfitriã, Sra. Hannah Almeida,
Uma mulher carregando o futuro desta família, um exemplo brilhante de devoção. De uma vez, a multidão explodiu em aplausos. Hannah! Hannah! O canto rolou como um trovão, alimentado por vozes estrategicamente plantadas entre os convidados, vozes que Lívia tinha pago para atiçar o frenesi. Hannah balançou a cabeça, o pânico subindo. Ela colocou a mão protetoramente sobre sua barriga. Eu não posso. Estou grávida. Mas seu protesto foi abafado pelo rugido dos aplausos. Taças tilintavam, câmeras piscavam e a multidão empurrava mais forte. Faz! Mostre seu amor! Caminhe pelo fogo por Miguel! Miguel se levantou de sua cadeira, com os lábios entreabertos. Ele queria falar para parar essa loucura. Mas antes que pudesse, Evelyn, sua mãe, pressionou sua mão sobre o braço dele. É apenas simbólico, ela disse friamente. Deixe-a provar sua força. A imprensa vai adorar. O coração de Hannah batia forte. Cada instinto gritava perigo. Ela se virou para Miguel uma última vez, seus olhos implorando para que ele a protegesse. Mas ele permaneceu congelado, seu silêncio cortando mais fundo do que qualquer lâmina. Então a mão de Lívia deslizou para a dela. Não tenha medo, querida, ela sussurrou, puxando suavemente, mas com firmeza em direção ao palco. Eu vou te guiar. Hannah tentou resistir, mas a pressão da multidão, a força do aperto de Lívia e as luzes ofuscantes a deixaram encurralada. Passo a passo, ela foi arrastada para mais perto do fosso. O calor lambeu sua pele, faíscas subindo como pequenos demônios. O mestre de cerimônias abriu os braços dramaticamente. Vejam, as chamas do amor. Esta noite, a senhora Almeida nos mostrará sua coragem. A plateia aplaudiu loucamente, mas para Hannah, o rugido das vozes soava como o rugido do próprio fogo. E com Lívia apertando seu aperto, Hannah percebeu que isso não era uma performance. Era uma armação mortal. O fosso de brasas brilhava mais quente a cada segundo. As chamas lambiam o ar. O calor era tão intenso que até mesmo os convidados na primeira fila abanavam seus rostos. Os instrumentos da orquestra tremiam nas mãos de seus músicos, incertos se isso realmente fazia parte da noite. Hannah estava na beira, com o corpo tremendo. O rugido da multidão se confundiu em uma tempestade ensurdecedora. Sua mão agarrou sua barriga, protegendo a criança dentro dela. Eu não posso, ela sussurrou desesperadamente, lágrimas se formando em seus olhos. Eu não posso fazer isso. Mas o aperto de Lívia em seu pulso se apertou como ferro. Com um sorriso que disfarçava veneno, Lívia se inclinou e sibilou. Sim, você pode. Ou melhor, você deve. Antes que Hannah pudesse recuar, Lívia deu-lhe um empurrão repentino. Hannah ofegou quando seu pé escorregou na sola lisa dos sapatos que Lívia tinha dado a ela. Ela tropeçou para a frente, com os braços balançando, e então o mundo se tornou fogo. Seu vestido roçou nas brasas em chamas, pegando fogo em um instante. O cheiro de tecido queimando encheu o salão, seguido pelo cheiro nauseante de carne. Gritos irromperam. Os convidados se levantaram, horrorizados, alguns deixando suas taças caírem enquanto as chamas subiam. Hannah! A voz de Miguel rasgou o caos. Ele se lançou de seu assento, mas era tarde demais. Hannah desabou sobre as brasas, suas pernas e braços engolidos pelo fogo. Seu grito perfurou o salão, cru e primitivo, o som de uma alma sendo despedaçada. Ela se debateu, tentando rolar para longe, mas a seda de seu vestido alimentava as chamas. Faíscas voaram enquanto a multidão entrava em pânico, alguns correndo para a frente, outros paralisados de terror. Miguel arrancou o paletó do smoking e pulou no fosso, jogando-se sobre Hannah. Ele sufocou o fogo com seu corpo,
batendo nas chamas com as mãos. Sua pele queimou, mas ele não se importava. Ele a levantou, com a pele cheia de bolhas, o rosto pálido de choque. Suspiros encheram o ar quando a viram. A beleza outrora radiante de Hannah agora estava coberta de tecido enegrecido, sua pele vermelha e crua. Ela agarrou sua barriga, soluçando, com a voz quebrada. Meu bebê, meu bebê. Lívia recuou, fingindo horror. Foi um acidente, ela chorou, com a voz gotejando falsa inocência. Ela tropeçou, ela caiu, mas seus olhos a traíram. Miguel viu um brilho de satisfação, rapidamente escondido, mas não rápido o suficiente. A raiva o encheu. Ele queria gritar, atacar, mas o corpo mole de Hannah em seus braços o conteve. Chamem uma ambulância! Ele rugiu, sua voz ecoando como um trovão. Agora! A equipe correu para a frente. Os convidados pegaram seus telefones. O mestre de cerimônias ficou parado, com seu microfone balançando inutilmente. Evelyn cobriu a boca. Richard amaldiçoou baixinho. Grace empurrou a segurança, caindo de joelhos ao lado da filha. Hannah, aguente, querida, aguente! Miguel levantou Hannah em seus braços, sua pele queimada grudando em seu paletó, suas lágrimas caindo em seu rosto. Os olhos dela tremeram fracamente, sussurrando apenas uma palavra. Por quê? Isso o atingiu mais fundo do que o fogo jamais poderia. Enquanto os paramédicos entravam no salão, o caos reinava. Lívia encolheu-se nas sombras, fingindo chorar. Mas no canto do salão, Davi apareceu, com os olhos queimando de fúria, sua mão segurando o cabo de uma espada de adereço de palco. E com os gritos de Hannah ainda ecoando, Davi sabia que isso não era um acidente. Isso era uma tentativa de assassinato. O salão de festas estava em caos. Os convidados gritavam, as cadeiras caíam, os copos se despedaçavam no chão de mármore. O fosso de brasas ainda sibilava, a fumaça acre subindo em direção aos lustres. Miguel segurava Hannah firmemente em seus braços, seu corpo mole, sua pele com bolhas, seus choros ficando mais fracos a cada segundo. Então as portas do salão de festas se abriram de repente. Davi entrou com tudo, seu corpo grande cortando a multidão em pânico. Seus instintos militares entraram em ação no momento em que ele viu o fogo, os feridos e os convidados tremendo. Seus olhos se fixaram em Hannah, seu rosto pálido, seu corpo machucado. Seu coração parou. Hannah? Sua voz ecoou pelo salão. Ele correu para a frente, mas seus olhos captaram algo mais. Lívia, parada um pouco longe demais, suas lágrimas de crocodilo falhando em esconder o brilho de triunfo em seus olhos. Naquele instante, Davi soube. Ele não precisava de prova. Ele não precisava de palavras. Ele viu a culpa, a satisfação e o mal escritos em seu rosto. Ele agarrou o objeto mais próximo, um adereço de palco, uma espada cerimonial feita apenas para exibição. Mas na mão de Davi, ela se tornou justiça. A multidão se separou instintivamente enquanto ele erguia a arma, apontando-a diretamente para Lívia. Você tentou matar minha irmã. Sua voz cortou os gritos, afiada como aço. Suspiros encheram o salão. As câmeras se viraram, gravando cada segundo. O rosto de Lívia perdeu a cor, embora ela rapidamente se recompusesse, pressionando a mão no peito. O quê? Não, foi um acidente. Ela tropeçou. Mentira! Davi rugiu, avançando. Seus olhos queimavam de fúria, sua mão firme. Eu vou arrancar a verdade de você se precisar. Miguel lutou para segurar Hannah, dividido entre correr para a ambulância e proteger a honra de sua esposa. Hannah chorou baixinho, seu corpo tremendo em seus braços. Grace e Tom, seus pais, se agarraram um ao outro, soluçando enquanto Evelyn e Richard permaneciam paralisados, envergonhados e impotentes. Davi, pare! Miguel gritou, com a voz rouca. Precisamos levá-la para o hospital.
O peito de Davi subia e descia, com a espada ainda apontada para Lívia. Cada músculo em seu corpo clamava por vingança, mas então ele viu a forma frágil de Hannah, sua respiração superficial, a vida de seu bebê pendurada na balança. A justiça poderia esperar, a vida não. Ele abaixou a lâmina, apontando-a para o chão, mas seus olhos nunca saíram de Lívia. Isso não acabou, ele rosnou. Eu vou garantir que o mundo saiba o que você fez. Os paramédicos finalmente entraram, empurrando uma maca. Miguel gentilmente deitou Hannah, suas mãos tremendo enquanto a prendiam com tiras. Ela soltou um gemido fraco, sua mão se mexendo em direção à barriga. Seus sinais vitais estão instáveis, um paramédico gritou. Precisamos nos mover agora. Davi se afastou, segurando a espada até seus nós dos dedos ficarem brancos. Enquanto a maca passava, ele se inclinou perto de Hannah. Estou aqui, irmãzinha. Eu não vou deixar que a machuquem de novo. Os paramédicos passaram pela multidão, abrindo caminho para a ambulância que os esperava. Os convidados, abalados e horrorizados, sussurravam entre si. Os telefones gravavam cada ângulo, transmitindo o escândalo ao vivo para toda a cidade. Lívia se encolheu de volta para as sombras, sua máscara de inocência rachando. Pela primeira vez, o medo tremeluziu em seus olhos. Não de Miguel, não da lei, mas de Davi, que agora a perseguia como um predador observando sua presa. E quando a porta da ambulância se fechou, uma verdade ficou clara. A luta de Hannah pela vida tinha acabado de começar, e o acerto de contas de Lívia era inevitável. A ambulância rugiu pela cidade, com sirenes partindo à noite. Lá dentro, o ar estava pesado com o cheiro de carne queimada e antisséptico. Hannah estava amarrada à maca, sua pele com bolhas, sua respiração superficial e irregular. Sua barriga saliente subia e descia com uma irregularidade aterrorizante. O pulso está caindo, um paramédico gritou, pressionando uma máscara sobre o rosto de Hannah. Estamos a perdendo. Miguel sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, seu próprio terno queimado pelo fogo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele sussurrava. Fique comigo, Hannah. Por favor, não me deixe. Não deixe nosso bebê. As pálpebras de Hannah tremeram. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava uma única palavra. Por quê? O som fatiou o peito de Miguel como uma lâmina. Ele se curvou sobre a mão dela, soluçando silenciosamente, incapaz de responder. As portas da ambulância se abriram quando eles chegaram ao hospital. Médicos e enfermeiros correram para fora, levando Hannah pelo pronto-socorro. Grace e Tom chegaram momentos depois, agarrados um ao outro, com os rostos pálidos de medo. Davi os seguiu, ainda segurando a espada, com a mandíbula cerrada, os olhos queimando de raiva. Dentro da sala de cirurgia, o caos se desenrolou. Uma equipe de especialistas cercou Hannah, gritando números, conectando monitores e preparando soros intravenosos. O monitor cardíaco do feto apitou fracamente e depois gaguejou. Sofrimento fetal, uma enfermeira gritou. Podemos perder o bebê se não a estabilizarmos agora. Miguel pressionou as mãos contra a janela de vidro do lado de fora da sala de cirurgia, seu corpo inteiro tremendo. Salvem-os, ele sussurrou roucamente. Salvem os dois. Davi estava ao lado dele, silencioso, mas fervendo. Se ela não conseguir, Miguel, eu juro. Ele parou, com a voz falhando. Você deveria tê-la protegido. Miguel se virou, com o rosto manchado de lágrimas. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar se ela... Suas palavras se desfizeram em soluços. Lá dentro, os médicos trabalhavam furiosamente. Eles aplicaram compressas frias nas queimaduras de Hannah, começaram a hidratá-la e monitoraram seus sinais vitais. O bip das máquinas encheu a sala, cada som puxando-a para mais perto ou para mais longe da vida.
Então, o monitor cardíaco subiu de repente e depois caiu novamente. A sala congelou. O médico-chefe deu ordens. Preparem-se para uma cesariana de emergência se os sinais vitais dela caírem. Não podemos arriscar as 2 vidas. Grace desabou em uma cadeira na sala de espera, com as mãos unidas em oração. Por favor, Deus, ela sussurrou. Não leve minha filha. Não leve meu neto. Evelyn e Richard chegaram com os rostos sérios, pesados pela culpa e vergonha. Evelyn estendeu a mão para Grace, mas Grace a afastou, com os olhos em chamas. Sua família deixou isso acontecer. Minha filha está lutando por sua vida por causa de vocês. As palavras foram um corte profundo, mas Evelyn não tinha como se defender. Ela abaixou a cabeça, em silêncio. Minutos pareceram horas. Cada alarme dentro da sala de cirurgia assustava a família que esperava. Finalmente, o médico saiu, tirando a máscara, sua expressão séria. Ela está estável, por enquanto, ele disse. O bebê está aguentando, mas as queimaduras são graves. Ela precisará de várias cirurgias. Vai ser uma longa luta. Todos soltaram o ar, mas o alívio era frágil. Grace desabou de volta em sua cadeira, segurando o rosário com mais força. Os punhos de Tom se soltaram lentamente. O olhar de Davi nunca saiu de Miguel. E naquele silêncio frágil, uma verdade permaneceu inabalável. A sobrevivência de Hannah poderia curar seu corpo, mas as feridas nesta família estavam apenas começando a sangrar. Os corredores do hospital estavam cheios de urgência, médicos e enfermeiros correndo para dentro e para fora das salas, rodas rangendo contra pisos polidos. Mas fora do quarto de Hannah, o tempo parecia congelado. Miguel estava sentado em uma cadeira, com as mãos cobrindo o rosto. Grace orava baixinho. Tom andava de um lado para o outro, ao lado dela. Davi estava como uma sentinela na porta, com os braços cruzados, a espada da festa ainda firmemente em sua mão. Então veio o som de saltos estalando, lento, confiante. Lívia apareceu no final do corredor, seu vestido carmesim agora amassado, mas ainda brilhando sob as luzes fluorescentes. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, sua expressão cuidadosamente trabalhada para parecer preocupada. Ela carregava um buquê de lírios brancos, a imagem da falsa inocência. Miguel se levantou instantaneamente, com os olhos escuros de raiva. Saia! Lívia inclinou a cabeça, fingindo choque. Eu só vim ver a Hannah. Afinal, o que aconteceu esta noite foi um acidente tão terrível. Acidente? Davi trovejou, dando um passo à frente, com a espada brilhando sob as luzes do hospital. Você a empurrou para o fogo. Eu vi em seus olhos. Diga acidente de novo e eu juro. Davi! Miguel gritou, segurando-o de volta, mas seu olhar nunca saiu de Lívia. Sua voz se tornou um rosnado. Você não pertence a este lugar. Os olhos de Lívia piscaram com algo mais sombrio antes que ela sorrisse docemente. Miguel, querido, você está chateado. Qualquer um ficaria. Mas pense em como isso parece. As pessoas a viram cair. Eles vão dizer que ela foi descuidada, talvez até mesmo instável. Você realmente quer que o mundo acredite que a mãe do seu filho é imprudente? Grace ofegou, sua mão voando para a boca. Como você ousa? Ela disse bruscamente. Minha filha que está lutando por sua vida e você está aqui revirando a faca? O sorriso de Lívia se endureceu. Estou apenas dizendo, as reputações são frágeis. Miguel tem tanto a perder. Davi se lançou novamente, mas Miguel agarrou seu braço, com a voz tremendo de fúria. Não dê a ela o que ela quer. Ela se alimenta do caos. Lívia deu um passo ousado mais perto, abaixando a voz. Miguel, você e eu sabemos a verdade. Nós tínhamos algo real. Você me disse que Hannah nunca poderia te entender da mesma forma que eu entendo. As palavras foram como punhais.
Grace se virou para Miguel, com os olhos cheios de traição. Isso é verdade? O rosto de Miguel se desfez. Ele não podia mais mentir. Seu silêncio gritou mais alto do que qualquer confissão. O sorriso de Lívia se alargou, sentindo seu poder. Ela se inclinou para mais perto de Miguel, com a voz melada, mas venenosa. Ela nunca vai te perdoar, mas eu vou. Deixe-a, escolha-me. Um estalo repentino ecoou pelo corredor. Davi tinha batido a espada contra a parede, faíscas voando do metal. Sua voz era gelada. Se você não for embora agora, Lívia, eu juro que você vai se arrepender. Finalmente uma enfermeira correu, com a voz afiada. Isso é um hospital, não um campo de batalha. Saia agora, ou eu chamo a segurança. Lívia ajeitou seu vestido, com os olhos estreitados. Ela se inclinou para Miguel uma última vez, sussurrando. Você vai voltar para mim. Você sempre volta. Então ela se virou e foi embora, seus saltos estalando como tiros de arma. Miguel ficou parado, com a vergonha queimando em seu rosto. Grace chorou baixinho. Tom colocou um braço em volta dela e Davi olhou fixamente para o corredor onde Lívia desapareceu. E no silêncio que se seguiu, a traição de Hannah não estava mais escondida. Agora era uma ferida aberta. A sala de espera parecia uma prisão. As luzes fluorescentes zumbiam fracamente acima de suas cabeças e o cheiro estéril de desinfetante encheu o ar. Além das portas duplas, Hannah estava inconsciente, com máquinas respirando por ela, médicos monitorando cada batimento cardíaco frágil. Mas do lado de fora, as pessoas que afirmavam amá-la estavam se despedaçando. Grace estava curvada em sua cadeira, com o rosário firmemente em suas mãos. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela sussurrava orações. Ao lado dela, Tom andava de um lado para o outro como um leão enjaulado, com os punhos cerrados, os olhos fixos em Miguel. Você deveria tê-la protegido, Tom rosnou, com a voz falhando. Em vez disso, você deixou sua amante a humilhar na frente do mundo. E agora minha filha está deitada lá, queimada, quebrada por sua causa. Miguel estremeceu. As palavras o atingiram mais fundo do que as chamas jamais poderiam. Eu nunca quis isso, ele sussurrou, com a voz tremendo. Eu terminei com a Lívia. Eu pensei que tinha acabado. Terminou? Grace disse bruscamente com a voz afiada de fúria. Ela se levantou de sua cadeira, apontando um dedo tremendo para ele. Você traiu sua esposa. Você traiu seu filho, ainda não nascido. Não fique aqui e fale sobre o que você pensou. Você destruiu a confiança dela. Evelyn, a mãe de Miguel, finalmente falou, seu tom frio e defensivo. Chega, meu filho cometeu um erro. Sim, mas Hannah ainda é sua esposa. Esta família deve permanecer unida em tempos de crise. Expor a roupa suja não ajuda ninguém. Grace se virou para ela com os olhos em chamas. Unidos? Não ouse falar de união, enquanto você estava ocupada protegendo sua preciosa reputação. Minha filha estava sendo arrastada para o fogo. Se você tivesse levantado um dedo, se você tivesse dito ao seu filho para agir como um marido, ela não estaria lutando por sua vida agora. A sala ficou em silêncio por um instante. Então Richard, o pai de Miguel, se levantou, sua voz profunda soando como um trovão. Grace e Tom, vocês têm todo o direito de ficarem com raiva, mas não vamos esquecer, este escândalo não atinge apenas sua filha, ele atinge todos nós. O nome Almeida, nossa empresa, nosso legado. Davi o interrompeu, dando um passo à frente, com a voz dura como aço. Legado? Ela está lá sangrando, queimada, e você está preocupado com um nome de família? Ao inferno com o seu legado. Hannah é minha irmã. Se ela não sair daquela sala, eu juro que o seu império não vai durar mais um dia. A temperatura na sala pareceu cair. Evelyn ofegou, segurando seus colares.
Richard olhou para Davi, mas o fogo nos olhos do jovem o desafiava a responder. Miguel enterrou o rosto nas mãos. O peso de seu silêncio, sua traição e sua covardia o pressionavam até que ele mal conseguisse respirar. Ele queria gritar, implorar por perdão, mas cada palavra que ele tentava formar se dissolvia em sua garganta. Um médico finalmente entrou, seu jaleco manchado de suor, sua máscara abaixada. Ela está estável por enquanto, ele disse, mas as próximas 24 horas são críticas. Saberemos mais depois da cirurgia. Todos soltaram o ar, mas o alívio era frágil. Grace desabou de volta em sua cadeira, segurando seu rosário com mais força. Os punhos de Tom se soltaram lentamente. O olhar de Davi nunca saiu de Miguel. E naquele silêncio frágil, uma verdade permaneceu inabalável. A sobrevivência de Hannah poderia curar seu corpo, mas as feridas nesta família estavam apenas começando a sangrar. Enquanto Hannah estava inconsciente na unidade de queimados, os corredores do hospital ecoavam com sussurros. A mídia já tinha pego o caso da tragédia. Manchetes brilhavam nas telas dos telefones. Esposa de bilionário é gravemente queimada em performance de fogo em festa de gala. Fotos de Hannah sendo carregada para fora das chamas se espalharam como um incêndio. Mas enterrada no meio do caos estava a verdade, a mão de Lívia no desastre, e um homem estava determinado a trazer essa verdade à tona. Carlos Ribeiro, o advogado de longa data de Miguel, sentou-se em um canto tranquilo do saguão do hospital, com seu laptop aberto, o telefone pressionado contra a orelha. Conhecido por sua mente afiada e sua busca incansável pela justiça, Carlos não era um homem que acreditava em coincidências. Ele tinha estado na festa e tinha visto o momento em que Hannah escorregou. Limpo demais, deliberado demais. Me mande as imagens de vigilância do salão de festas principal, ele ordenou a um gerente de segurança pelo telefone. De todos os ângulos, de todas as câmeras, e verifique os backups. Eu não me importo se alguém já adulterou, eu quero os arquivos originais. Ele terminou a ligação digitando furiosamente. Miguel se aproximou, com o rosto pálido, a exaustão marcada em cada linha. Carlos, eu não posso perdê-la, ele disse, com a voz falhando. Diga-me que você fará Lívia pagar. Carlos olhou para cima, com os olhos afiados. Eu farei mais do que isso. Eu vou garantir que o mundo saiba exatamente o que ela fez. Mas eu preciso de sua total cooperação. Sem segredos, sem hesitação. Se você a encobriu, se há algo que eu não sei, isso vai voltar para nos assombrar. Miguel engoliu em seco, com a culpa passando por seu rosto. Havia algo entre nós. Terminou há meses. Eu juro. A mandíbula de Carlos se apertou. É exatamente esse tipo de informação que Lívia vai distorcer. Precisamos nos adiantar. Se ela controlar a narrativa, ela fará Hannah parecer instável e você parecer cúmplice. Nesse momento, Davi entrou no saguão, com os punhos cerrados. Por que estamos perdendo tempo conversando? Ela tentou assassinar minha irmã. Coloque-a na cadeia. Carlos se levantou calmamente, com a voz firme, mas forte. E nós vamos. Mas os tribunais não funcionam com raiva. Eles funcionam com evidências. Precisamos de provas, provas inegáveis. Ou ela vai escapar e alegar que foi tudo um acidente. Davi olhou para ele, mas não disse nada. No fundo, ele sabia que Carlos estava certo. Uma hora depois, um pendrive chegou da equipe de segurança da propriedade. Carlos o inseriu em seu laptop, abrindo os arquivos. Um por um, os ângulos de vigilância apareceram na tela. No começo, a gravação parecia caótica. Chamas, fumaça, convidados gritando. Mas então Carlos a desacelerou. Quadro a quadro, ele viu a mão de Lívia se apertar ao redor do pulso de Hannah, seu empurrão sutil para a frente, sua retirada calculada quando o fogo a atingiu. Lá!
Carlos disse friamente. Isso não é um acidente. Isso é intenção. Miguel se inclinou sobre o ombro dele com o rosto pálido. Meu Deus, ela realmente fez isso. Os olhos de Davi brilharam. Agora a derrubamos. Carlos copiou a gravação para vários pendrives, guardando-os em sua pasta. Ele olhou para os dois homens, seu tom decidido. Isso é o suficiente para abrir uma investigação, mas é apenas o começo. Precisaremos de testemunhas, registros financeiros e depoimentos da equipe. Lívia não vai cair em silêncio. Ela vai lutar. E ela vai arrastar cada esqueleto no armário desta família para a luz se tiver que fazer isso. Os homens trocaram olhares sombrios. Para Miguel, significava que sua traição poderia em breve ser de conhecimento público. Para Davi, significava mais espera quando a vingança fervia em suas veias. E para Hannah, ainda inconsciente, seu corpo lutando para se curar, a justiça estava sendo construída peça por peça, mesmo enquanto o perigo permanecia nas sombras. A sala do hospital estava quieta, exceto pelo ritmo constante das máquinas, o bip suave do monitor cardíaco e o chiado do oxigênio que preenchia o silêncio. Hannah estava imóvel debaixo dos lençóis brancos, seu corpo envolto em camadas de ataduras. Seu rosto, outrora radiante, estava pálido e magro. Então suas pálpebras tremeram. Devagar, dolorosamente, ela abriu os olhos. A luz a atingiu como uma facada, e por um momento ela desejou poder voltar para a escuridão. Mas a dor em seu corpo a lembrou que ela estava viva. Viva, mas quebrada. Hannah! A voz de Grace falhou enquanto ela pulava de sua cadeira. Sua mãe agarrou sua mão, tomando cuidado para não tocar nas queimaduras. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ah, graças a Deus você acordou. Hannah tentou falar, mas sua garganta estava irritada. Sua voz mal era um sussurro. Mãe? Meu bebê? Os lábios de Grace tremeram. Ela se virou para a enfermeira, que se aproximou com um sorriso gentil. O bebê está vivo, batimento cardíaco forte. Seu pequeno é um lutador, assim como você. Um alívio tomou conta de Hannah, e por um segundo fugaz, ela fechou os olhos, agarrando o pensamento de seu filho, ainda não nascido como uma linha de vida. Mas então, as memórias voltaram correndo. O calor do fogo, a dor esmagadora e a mão de Lívia, e empurrando-a para a frente. Seus olhos se arregalaram de horror. Lívia, ela fez isso. O rosto de Grace endureceu. Nós sabemos, querida. A polícia está investigando. Davi e Carlos estão trabalhando para derrubá-la. Mas o olhar de Hannah se desviou de sua mãe, pousando em Miguel. Ele estava perto da janela, com os ombros curvados, os olhos vermelhos de noites sem dormir. No momento em que seus olhos se encontraram, ele se aproximou, com a voz tremendo. Hannah, eu sinto muito. Ela o estudou, a confusão misturada com a suspeita. Você a conhecia. Você a deixou perto de nós. Por quê? A garganta de Miguel se apertou. Ele queria mentir, para a proteger, mas o peso da verdade o pressionou até que ele não pudesse mais resistir. Houve um tempo antes da gravidez em que eu estava fraco. Eu cometi um erro com Lívia, mas terminou. Eu juro que terminou. Eu nunca imaginei que ela iria tão longe. As palavras foram mais profundas do que o fogo jamais tinha sido. A respiração de Hannah vacilou, as lágrimas queimando seus olhos. Então é verdade. Os sussurros, os olhares, era tudo verdade. Miguel estendeu a mão para a mão dela, mas ela a afastou. A dor em seu corpo não se comparava à agonia em seu coração. Como você pôde? Ela sussurrou. Enquanto eu carregava seu filho, você carregava as mentiras dela. Você nos traiu. Ele caiu de joelhos ao lado de sua cama, com a voz falhando. Eu fui um tolo, Hannah. Eu pensei que poderia enterrar o erro. Mas é você.
Sempre foi você. Por favor, não desista de nós. As lágrimas dela escorreram livremente, encharcando o travesseiro debaixo dela. Grace se virou, incapaz de suportar a visão do coração de sua filha se partindo. Davi estava na porta, com os punhos cerrados, a mandíbula tensa. Hannah fechou os olhos, sua voz fraca, mas afiada. Guarde suas desculpas, Miguel. Guarde-as para uma mulher que não foi queimada viva por causa do seu silêncio. A sala ficou em silêncio, pesada com a dor e a traição. E enquanto Hannah voltava para um sono exausto, uma verdade ficou mais nítida do que suas queimaduras. Seu corpo poderia se curar, mas seu coração talvez nunca mais confiasse. Pela manhã, o hospital estava cercado. Repórteres lotavam as calçadas, suas câmeras piscando, microfones empurrados para a frente como se estivessem à caça de sangue. Carros de notícias lotavam a rua e as manchetes passavam sem parar em todas as telas. Festa de gala dos Almeida termina em tragédia. Esposa grávida é queimada em ritual de fogo bizarro. Fotos de Hannah sendo carregada para fora das chamas se espalharam como um incêndio. Mas não havia como proteger a família da tempestade que se formava além das paredes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia sentou-se em uma suíte de hotel de luxo com uma taça de champanhe na mão. Seu vestido carmesim foi substituído por um vestido macio e creme. Seu cabelo arrumado em ondas soltas. Ela parecia menos uma mulher acusada e mais como um anjo em luto, ensaiando para a simpatia. Uma equipe de televisão preparou suas câmeras. Você está pronta, Sra. Hart? O entrevistador perguntou suavemente. Lívia enxugou os olhos com um lenço de papel, forçando sua voz a tremer. Sim, eu só quero que as pessoas saibam a verdade. A luz vermelha piscou. A câmera rodou. Lívia começou, seu tom frágil, mas calculado. O que aconteceu na festa foi uma tragédia. Eu amava a Hannah como uma irmã. Eu nunca a machucaria. Ela tropeçou. Ela perdeu o equilíbrio. Eu tentei salvá-la, mas tudo aconteceu tão rápido. As lágrimas brilharam enquanto ela olhava para baixo e depois para cima novamente, com a voz falhando. Eu só queria ter feito mais. Meu coração dói por ela e pelo bebê. Por favor, orem por eles. O entrevistador assentiu com simpatia. Há rumores, no entanto, sobre seu relacionamento com o Sr. Almeida. Lívia pressionou a mão no peito, fingindo choque. Miguel e eu somos amigos, nada mais. As pessoas nos veem juntos e criam histórias. Hannah sempre foi sensível, emocional. Ela estava sob pressão, grávida. E bem, você viu como ela estava na festa. Ela parecia frágil. Eu temo que o estresse possa ter causado o acidente dela. Suas lágrimas de crocodilo caíram no momento certo. A entrevista terminou, e em poucas horas, os clipes inundaram a internet. As manchetes se viraram a seu favor. Lívia Hart se manifesta. Eu tentei salvar a Hannah. O estresse é o culpado pela queda da esposa grávida? As duas mulheres de Miguel Almeida, a história não contada. Na sala de espera do hospital, Davi bateu o punho na parede enquanto assistia à transmissão. Ela está virando o mundo inteiro contra a Hannah. O rosto de Miguel se endureceu, com a culpa e a fúria se misturando em seus olhos. Isso é exatamente o que ela quer, fazer a Hannah parecer fraca, instável e se proteger. Grace se levantou, com a voz tremendo mais forte. Então lute de volta. Mostre a eles quem a Hannah realmente é. Não deixe aquela víbora reescrever a história dela. Carlos entrou com uma pasta de evidências, sua expressão séria. Nós temos provas, filmagens, testemunhas, pagamentos, mas o Tribunal da Opinião Pública se move mais rápido do que a lei. Se Lívia controlar a narrativa, quando o julgamento começar, Hannah já será a vilã. Miguel cerrou os punhos, finalmente quebrando seu silêncio. Então nós vamos tornar a verdade pública, sem mais esconderijos.
sem mais mentiras. E pela primeira vez, Miguel entendeu que a luta para salvar Hannah não era apenas no hospital, era aos olhos do mundo inteiro. A sala de reuniões dos Almeida era geralmente um lugar de poder, com longas mesas de mogno, janelas do chão ao teto com vista para o horizonte, ternos polidos debatendo milhões. Mas naquela noite, o ar estava denso com algo muito mais pesado do que negócios. Era o julgamento. Miguel estava na cabeceira da mesa, com a gravata solta, os olhos vazios de noites, sem dormir. Do outro lado da mesa estavam Grace e Tom, os pais de Hannah, com os rostos marcados pela dor e pela fúria. Davi estava encostado na parede, com os braços cruzados, sua expressão afiada como uma lâmina. Evelyn e Richard, os pais de Miguel, sentaram-se rigidamente, seu orgulho mal mascarando sua vergonha. Carlos colocou uma pasta de evidências na mesa, observando em silêncio. Miguel limpou a garganta, mas sua voz falhou. Eu chamei todos vocês aqui porque a verdade não pode ficar enterrada por mais tempo. Lívia distorceu a história. Ela está tentando fazer a Hannah parecer fraca, instável, descuidada, mas todos nós sabemos a verdade. Ela foi quem empurrou a Hannah e ela deve pagar. Tom bateu o punho na mesa. E quanto a você? Você acha que é apenas um espectador inocente em tudo isso? Se você não tivesse traído minha filha, Lívia nunca teria tido um motivo para a destruir. Os ombros de Miguel caíram sob o peso da culpa. Você está certo. Eu falhei com a Hannah. Eu falhei com nosso casamento. Eu falhei com todos vocês. Mas eu juro que vou passar o resto da minha vida consertando isso. A voz de Grace tremia de fúria. Você tem alguma ideia de como é ver sua filha, grávida de 6 meses, deitada em uma cama de hospital coberta de queimaduras? De ouvi-la sussurrar que você a traiu enquanto ela luta para manter seu filho vivo? Seu silêncio quase a matou tanto quanto Lívia. Lágrimas brotaram nos olhos de Miguel. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E é por isso que não vou mais me esconder. Amanhã de manhã vou fazer uma coletiva de imprensa. Eu vou admitir tudo. Meu erro, minha fraqueza, meu caso com a Lívia. Eu vou pedir desculpas a Hannah na frente do mundo. Se eu perder tudo, que seja. Mas eu não vou deixar que a Hannah carregue a vergonha que a Lívia está tentando colocar nela. A sala ficou em silêncio. Evelyn ofegou baixinho, seu orgulho desmoronando. Miguel, se você for a público, e o nome de nossa família? Davi a interrompeu, com a voz afiada. O nome de sua família? Hannah quase perdeu a vida. A verdade é a única coisa que importa agora. Richard suspirou profundamente, beliscando a ponte de seu nariz. Se esta é a sua escolha, Miguel, então é melhor você se preparar para a guerra. Lívia vai arrastar cada detalhe para a luz. A imprensa vai te devorar. Miguel se endireitou, com a voz firme pela primeira vez em dias. Deixe-os. Se me destruir é o que for preciso para limpar o nome de Hannah, então eu aceito. Carlos deslizou a pasta em direção a ele. Então usamos isso. Evidências, testemunhas, pagamentos, tudo o que prova a intenção de Lívia. Combinado com sua confissão pública, a narrativa muda. Não será fácil, mas a verdade nunca é. Miguel olhou ao redor da sala, encontrando os olhos dos pais de Hannah, de Davi, de sua própria mãe e pai envergonhados. Eu não posso desfazer o passado, mas posso lutar por ela agora. E naquele momento, pela primeira vez desde o fogo, Miguel escolheu Hannah, não sua reputação, não seu império, mas a mulher que ele quase perdeu para sempre. A cidade acordou com manchetes mais altas do que qualquer alarme matinal. As telas brilhavam com notícias de última hora. Miguel Almeida confessa caso, expõe papel diamante na tragédia de festa de gala. Evidências surgem. Vigilância mostra Lívia Hart empurrando esposa grávida para o fogo. De socialite a suspeita, a queda de Lívia Hart.
Clipes do pedido de desculpas público de Miguel inundaram as ondas de rádio. Sua voz tinha tremido ao admitir sua traição, mas suas palavras foram claras. Livia Hart tinha deliberadamente colocado a vida de Hannah em perigo. Pela primeira vez, o bilionário não estava se escondendo atrás de advogados ou dinheiro. Ele era um homem despido, implorando para o mundo ver a verdade de sua esposa. Em sua suíte de luxo, Livia assistiu à transmissão com a fúria queimando em seus olhos. Ela atirou sua taça de champanhe pela sala, cacos se espalhando pelo chão. Como ele ousa! Como ele ousa me jogar para os lobos depois de tudo que compartilhamos? Seu telefone vibrava sem parar. Ligações de repórteres, patrocinadores, supostos amigos desesperados por declarações. Mas ela ignorou todos eles. Em vez disso, ela ligou para seu advogado. Eles não têm nada, apenas uma gravação tremida. Não vai se sustentar no tribunal. Mas ela estava errada. Do outro lado da cidade, Carlos estava diante de detetives, apresentando a pasta de evidências. A gravação de vigilância mostrava quadro a quadro. Livia apertando seu aperto no pulso de Hannah, o empurrão sutil para a frente. Sua retirada calculada enquanto o fogo consumia o vestido de Hannah. Adicionado a isso estavam os depoimentos de testemunhas da equipe que admitiram que Livia o subornou para animar a multidão para que Hannah subisse no palco. Registros financeiros rastreavam os pagamentos diretamente para as contas de Livia. Isso é o suficiente para acusá-la, o detetive-chefe disse com seriedade. Pela tarde, 2 viaturas policiais pararam na frente do hotel de Livia. Oficiais entraram no saguão, sua presença atraindo a atenção de cada câmera na área. Os convidados sussurravam, enquanto Livia, vestida com seda de grife, descia a escadaria com um sorriso praticado. Senhorita Hart, um policial disse firmemente, você está sob prisão por tentativa de assassinato, agressão com agravante e colocar em perigo a vida de uma mulher grávida de forma imprudente. Suspiros ecoaram pela multidão. Os repórteres se amontoaram, as câmeras piscando como raios. O sorriso de Livia vacilou pela primeira vez. Vocês não podem estar falando sério. Isso é um erro. Eu sou a vítima aqui. O policial colocou algemas em seus pulsos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser... Não! Livia gritou, se debatendo contra o aperto deles. Ele me ama. Miguel me ama. Isso é culpa dela. Culpa da Hannah. Ela arruinou tudo. As câmeras devoraram seu colapso. Em poucos minutos, a mídia social se acendeu com a gravação. Livia gritando enquanto os oficiais a arrastavam para fora do hotel, sua máscara de elegância se quebrando diante do mundo. No hospital, Davi assistiu ao clipe de notícias com satisfação séria. Finalmente, ele murmurou, ela está recebendo o que merece. Grace chorou baixinho, tanto de alívio quanto de exaustão. Tom apertou a mão dela. A justiça está chegando. Miguel estava em silêncio ao lado da cama de Hannah, segurando sua mão não queimada. O rosto dela ainda estava pálido, seu corpo envolto em ataduras, mas quando as pálpebras dela tremeram, ele sussurrou. Ela não pode mais te machucar, eu prometo. Mas os lábios de Hannah mal se moveram, seu sussurro cortando a paz frágil. As queimaduras vão curar, mas a traição permanece. E embora Livia estivesse algemada, o verdadeiro julgamento estava apenas começando, não no tribunal, mas no coração de Hannah. A noite caiu sobre o hospital, as luzes da cidade cintilando fracamente além da janela. Dentro do quarto de Hannah, o ar estava pesado com antisséptico e tristeza. As máquinas apitavam constantemente, lembrando a todos que ela estava viva, mas por pouco. Grace cochilava de forma inquieta em uma cadeira, seu rosário escorregando de seus dedos cansados. Tom estava com a cabeça entre as mãos, a exaustão o puxando para o silêncio.
Miguel se inclinou para a frente ao lado da cama de Hannah, sua mão segurando a dela como se a força pura pudesse mantê-la amarrada ao mundo. Davi estava perto da porta, um guarda silencioso que se recusava a ir embora. Mas na quietude da noite, a mente de Hannah viajou para um lugar mais sombrio do que as queimaduras que devastavam seu corpo. A dor estava por toda parte. Sua pele parecia estar em chamas. Cada respiração, uma faca em seu peito. Ela tentou se mover um pouco, mas a agonia a atingiu, arrancando um grito abafado de seus lábios. Miguel imediatamente se inclinou para mais perto. Estou aqui, Hannah. Estou bem aqui. Ela abriu os olhos pela metade, encontrando os dele. Eles estavam vermelhos e inchados de lágrimas. Ele parecia quebrado, desesperado. No entanto, tudo o que ela conseguia ver era o rosto de Lívia, sorrindo enquanto Miguel olhava para o outro lado naquela noite. Sua voz era áspera, fraca, mas afiada. Por quê? Por que eu não fui o suficiente? O coração de Miguel se despedaçou. Ele pressionou sua testa contra a mão dela. Você é o suficiente. Você sempre foi o suficiente. Eu fui fraco. Eu fui cego. E eu me odeio por isso. Por favor, acredite em mim. Eu trocaria tudo para voltar atrás no que eu fiz. Lágrimas escorreram pelo rosto de Hannah, misturando-se com o suor em sua pele queimada. Você me quebrou, Miguel. Não apenas meu corpo, minha alma. Como eu posso trazer uma criança para este mundo quando o pai dele traiu a mãe dele? Os soluços de Miguel encheram o quarto. Ele beijou a mão enfaixada dela, mesmo enquanto ela a afastava fracamente. Porque eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim de novo. Porque essa criança merece a mãe que lutou através do fogo para protegê-lo. E ele merece um pai que finalmente aprendeu o que significa amar. Os olhos dela se fecharam, suas palavras pesadas demais para seu coração despedaçado. A escuridão a puxava, sussurrando que seria mais fácil desistir, escapar e acabar com a dor. Por um momento, ela quis isso. Ela queria o silêncio, a paz, a libertação. Então, fraco, mas inegável, um movimento em sua barriga. O bebê chutou. Seus olhos se abriram de repente, as lágrimas os inundando. Ela pressionou sua mão trêmula em seu estômago. A vida dentro dela lutava para sobreviver, lutava para ficar com ela. E naquele momento, Hannah percebeu que ela não estava lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por ele. Ela virou o rosto para Miguel, sua voz um sussurro rouco. Se eu ficar, é pelo meu filho, não por você. Miguel assentiu, com as lágrimas caindo em seu cobertor. Então me deixe lutar por vocês dois, mesmo que você nunca me perdoe. Hannah fechou os olhos novamente, a exaustão a arrastando. Mas pela primeira vez desde o fogo, ela se agarrou a um fio frágil de esperança. O minúsculo batimento cardíaco dentro dela, a razão para suportar mais uma noite. E na hora mais escura, Hannah fez sua escolha. Não ceder ao desespero, mas lutar. Nem que fosse apenas pela vida que ela carregava dentro de si. A primeira luz do amanhecer filtrou através das persianas do hospital, lançando listras pálidas no quarto de Hannah. A noite tinha sido brutal, cheia de dor, orações sussurradas e lágrimas. Mas amanhã carregava uma promessa frágil. Hannah tinha sobrevivido a mais uma noite. Miguel sentou-se ao lado da cama dela, com seu terno amassado, os olhos inchados de tanto chorar. Ele não tinha saído de seu lado, nem por um momento. Quando Grace se moveu, ela o encontrou segurando a mão enfaixada de Hannah, sussurrando baixinho para o filho, ainda não nascido. Você a salvou, Grace disse suavemente, embora seu tom não carregasse calor. Mas não pense nem por um segundo que isso compensa o que você fez. Miguel assentiu. Eu sei. Eu não espero perdão.
Mas eu não vou deixar a Hannah, nem agora, nem nunca mais. Mais tarde, naquela manhã, Davi entrou no quarto com tudo, com os olhos estreitados. Conversa fiada é barata, Miguel. Você já provou o quão fracas suas palavras são. Se você quer que eu acredite em você, prove com ações. Miguel se levantou, com a voz firme, embora seu corpo tremesse. Então me observe. Seu primeiro passo foi simples, mas simbólico. Ele rasgou seu itinerário de festas, as reuniões intermináveis, as conferências, os voos, tudo cancelado. Cada minuto de seu tempo agora pertencia a Hannah. Ele substituiu seu calendário corporativo por rondas de hospital, consultas de terapia e consultas de queimaduras. O segundo passo foi mais difícil. Ele se sentou com Carlos, redigindo documentos legais que tiravam de Lívia toda e qualquer reivindicação possível. Ele cortou os laços com cada sócio conectado a ela. Cancele-a completamente, Miguel ordenou. Financeiramente, socialmente, legalmente, ela nunca mais se aproximará de Hannah. O terceiro passo foi humilhante. Miguel se aproximou de Tom, que mal tinha falado com ele desde o fogo. Ele curvou a cabeça. Ensine-me a cuidar dela. Você a protegeu por mais tempo do que eu. Eu preciso aprender. A mandíbula de Tom se apertou, sua raiva fervendo. Mas finalmente ele suspirou. Você quer aprender? Então comece pequeno. Naquela noite, Tom mostrou a Miguel como segurar um copo para que Hannah pudesse beber água sem se esforçar. Grace guiou suas mãos enquanto ele suavemente passava pomada nas queimaduras dela. Davi observava, com os braços cruzados, esperando que ele vacilasse. Mas as mãos de Miguel estavam firmes, sua paciência inabalável. Hannah, ainda fraca, abriu os olhos para vê-lo se curvando sobre ela, seus dedos outrora bem cuidados tremendo enquanto ele desenrolava e enrolava as ataduras. Por um momento, ela não viu o bilionário que todos admiravam. Ela viu um homem despido, desesperado, tentando. Você não precisa fazer isso, ela sussurrou, com a voz fraca. Miguel a olhou. Eu preciso, porque por muito tempo eu deixei que outros cuidassem de você enquanto eu corria atrás de orgulho e tentação. Eu parei de ser esse homem. Eu quero ganhar meu lugar ao seu lado novamente, mesmo que leve o resto da minha vida. Lágrimas escorreram pelo rosto de Hannah. Ela virou o rosto para longe, não pronta para perdoar, mas incapaz de ignorar a mudança nele. Quando o dia terminou, Miguel sentou-se ao lado da cama dela, com a mão em sua barriga, sussurrando suavemente para o filho deles. Eu não mereço o perdão dela ainda, mas eu juro, pequeno, eu nunca vou decepcionar vocês dois de novo. E pela primeira vez desde o fogo, sua promessa parecia menos como palavras e mais como o começo da redenção. O corredor do hospital estava silencioso no final da noite. A maioria dos visitantes tinha ido para casa, e o zumbido das máquinas era o único som que quebrava o silêncio. Dentro do quarto de Hannah, o brilho dos monitores lançava uma luz suave sobre sua forma adormecida. Suas ataduras estavam novas, sua respiração mais constante do que na noite anterior. Davi estava perto da janela, com os braços cruzados. Seus olhos nunca se afastavam de sua irmã. Ele a tinha protegido desde a infância. O único que a protegia dos valentões. O único que tinha 2 empregos para que ela pudesse terminar a faculdade. E agora, vendo seu corpo quebrado deitado em uma cama de hospital, a raiva queimava nele como um incêndio. Miguel entrou silenciosamente, segurando uma bandeja de sopa que a enfermeira tinha dado a ele. Ele a colocou na mesa, seus movimentos cautelosos, quase hesitantes. Os olhos de Davi o seguiram como um falcão. Você acha que carregar sopa faz de você um marido de novo? Davi disse sem emoção. Miguel respirou devagar. Não,
Eu acho que ficar ao lado dela todos os dias, provando a mim mesmo um ato de cada vez, pode um dia me tornar digno novamente. Davi se aproximou, com a voz afiada. Você tinha um trabalho, protegê-la. Em vez disso, você deixou a tentação te cegar. Você deixou uma cobra entrar na vida dela e agora olhe para ela. Ele gesticulou em direção a Hannah, com a voz falhando. Ela confiou tudo a você e você a quebrou. Os ombros de Miguel caíram, a culpa o pressionando. Eu sei que não posso desfazer o que eu fiz, mas eu posso escolher quem eu sou agora. E agora, eu escolho lutar por ela, mesmo que ela nunca me perdoe. Davi o estudou, procurando por rachaduras, por sinais de fraqueza. Por anos ele tinha desconfiado de homens como Miguel, poderosos, charmosos, sempre pensando que poderiam comprar sua saída de erros. Mas essa versão de Miguel parecia diferente, despida de arrogância, crua de remorso. Você me perdoará se eu não acreditar em palavras, Davi murmurou. Miguel assentiu. Então observe minhas ações. No dia seguinte, Hannah se moveu, gemendo suavemente enquanto a dor se espalhava por seu corpo. Davi imediatamente correu para o lado dela, segurando sua mão gentilmente. Estou aqui, irmã. Você está segura? Ela piscou, seus lábios se curvando no mais fraco dos sorrisos. Você sempre está. Miguel se aproximou com a sopa, oferecendo-a com cuidado. Você acha que consegue comer um pouco? Os olhos dela piscaram entre eles, o irmão que nunca a tinha decepcionado e o marido que quase a tinha destruído. Ela hesitou, depois assentiu fracamente. Miguel colocou a sopa gentilmente em seus lábios, suas mãos firmes, seus olhos fixos nos dela. Davi observava de perto, com os braços cruzados, cada músculo tenso. Quando Hannah finalmente engoliu, Miguel soltou um suspiro de alívio. Depois, Davi puxou Miguel para o corredor. Sua voz era baixa, mas firme. Você fez uma coisa certa hoje. Não pense que isso te redime. Você vai ganhar minha confiança apenas se a Hannah puder sorrir de novo por sua causa. Até lá, eu sou o escudo dela. Se você escorregar uma vez, eu vou garantir que você nunca mais se aproxime dela. Miguel o olhou sem vacilar. Justo. Então me deixe provar a mim mesmo, de irmão para irmão, por causa dela. Os olhos de Davi se estreitaram, mas pela primeira vez, ele não o empurrou para longe. E naquela trégua frágil, o futuro de Hannah ficou pendurado entre a lealdade de um irmão e a redenção de um marido. Os degraus do tribunal eram um campo de batalha de câmeras e microfones. Repórteres se aglomeravam como abutres, gritando perguntas, seus flashes cegando. Livia Hart é culpada de tentativa de assassinato? Miguel Almeida vai testemunhar contra sua ex-amante? O escândalo se tornou o julgamento do ano. Dentro do tribunal, o ar estava denso de tensão. A galeria estava lotada. Jornalistas, cidadãos curiosos, até mesmo rivais da alta sociedade, ansiosos para ver os Almeida desmoronarem. Na frente, a família de Hannah sentou-se junta. Grace segurava seu rosário. Tom estava rígido de raiva, e Davi se inclinou para a frente, seu olhar fixado na mesa da defesa. Lá estava Lívia, com seus cabelos carmesim presos de forma organizada, um terno creme escolhido para projetar inocência. Ela sorriu levemente para as câmeras, como se fosse a vítima de um mal-entendido cruel. Seu advogado sussurrou em seu ouvido, enquanto ela enxugava lágrimas imaginárias com um lenço de seda. O juiz entrou, a marreta batendo na madeira. O tribunal está agora em sessão. Caso do Estado contra Livia Hart. O promotor se levantou primeiro, com a voz firme. Senhoras e senhores do júri, esta noite vocês verão evidências inegáveis. Gravação de vigilância, registros financeiros e depoimentos de testemunhas. Tudo provando que Livia Hart intencionalmente empurrou Hannah Almeida,
uma mulher grávida, para brasas em chamas. Isso não foi um acidente. Isso foi uma tentativa de assassinato. O advogado de Lívia se levantou em seguida, suave e ensaiado. Minha cliente é vítima de circunstâncias. Ela não tinha motivo para ferir a Hannah. A tragédia na festa de gala não foi nada mais do que um terrível acidente. Nós mostraremos que a própria instabilidade e estresse de Hannah a levaram a cair. Suspiros ecoaram pela galeria. Grace apertou o braço de Tom, com o rosto pálido de fúria. O primeiro pedaço de evidência foi mostrado em uma tela grande, a gravação de vigilância em câmera lenta. O júri se inclinou para a frente, observando a mão de Lívia se apertar ao redor do pulso de Hannah. O empurrão, o tropeço, as chamas. O advogado de Lívia se opôs, alegando que o ângulo era enganoso, mas o juiz permitiu. Em seguida vieram os depoimentos. Um técnico de palco admitiu nervosamente que Lívia o tinha subornado. Ela me disse para encorajar a multidão, para garantir que a Hannah caminhasse sobre o fogo. Ela disse que seria inesquecível. A galeria explodiu em sussurros. O rosto de Lívia se contraiu, mas ela rapidamente se recompôs. Então Miguel foi chamado para depor. A sala se acalmou. Ele ajeitou a gravata, sua voz baixa, mas firme. Sim, eu cometi um erro. Eu tive um caso com a Lívia, mas eu terminei quando percebi a verdade sobre quem ela era. Na festa, eu a vi empurrar minha esposa. Ela quase matou a Hannah e nosso filho. Eu nunca vou me perdoar por tê-la deixado perto de nós. Lívia se levantou, gritando. Ele está mentindo! Ele me amava! Ele me disse que a Hannah não era nada! O juiz bateu a marreta. Ordem no tribunal! Mas o dano estava feito. Os rostos do júri se endureceram, a simpatia se esvaindo. Davi cerrou os punhos, sussurrando para si mesmo. Finalmente justiça. Enquanto o promotor concluía, suas palavras foram como um martelo. Lívia Hart pensou que poderia manipular o amor, a riqueza e a reputação. Mas a verdade é fogo, e hoje à noite ela queimou suas mentiras. E enquanto a marreta batia, Lívia percebeu que seu império de engano estava desmoronando, peça por peça. O julgamento tinha abalado a cidade, mas a verdadeira batalha para Miguel não era no tribunal. Era no hospital, ao lado da mulher que tinha todo o direito de odiá-lo, mas ainda carregava seu filho debaixo de sua pele cicatrizada. Uma semana depois de testemunhar, Miguel convocou uma coletiva de imprensa, não para defender sua reputação, mas para enterrá-la, se fosse isso que fosse preciso. O salão de festas onde ele uma vez celebrou riqueza e poder foi transformado em um palco sombrio. Repórteres enchiam cada cadeira, suas canetas prontas como adagas, câmeras apontadas como rifles. Miguel subiu ao pódio, sua confiança habitual despojada. Ele não estava em um smoking sob medida, mas em um terno escuro simples, sem comitiva, sem assessores, apenas um homem que tinha perdido quase tudo e estava determinado a reconquistar o que realmente importava. Ele começou baixinho, com a voz tremendo. Por anos, eu me importei mais com minha imagem do que com a verdade. Eu vivi por poder, sucesso, admiração. E no processo, eu perdi de vista a única pessoa que realmente me amou. Minha esposa, Hannah. A sala ficou em silêncio. Os repórteres se inclinaram, o peso de suas palavras os puxando para mais perto. Eu a traí, Miguel continuou, sua garganta se apertando. Eu traí nossos votos. Eu pensei que poderia manter esse pecado escondido, mas o segredo sempre vem à tona. E quando eles vieram, Hannah pagou o preço. Ela foi a única arrastada para o fogo, queimada, humilhada, deixada lutando por sua vida por causa da minha fraqueza. As câmeras piscavam, mas ele não desviou o olhar. Eu não estou pedindo a sua simpatia. Eu estou pedindo suas orações. Por Hannah, pelo nosso filho ainda não nascido. E eu estou prometendo isso. A partir deste momento,
Cada respiração que eu der será gasta protegendo-os, honrando-os e provando que eu posso ser o homem que eles merecem. Ele fez uma pausa, a emoção quebrando sua voz. Se meu império desmoronar, que seja. Se meu nome for arrastado pela lama, que seja. Hannah é minha família. Ela é minha vida, e eu não vou falhar com ela de novo. A imprensa explodiu com perguntas, mas Miguel levantou a mão, sinalizando que ele tinha mais uma coisa a dizer. Para cada mulher que foi traída, duvidada ou silenciada, a história de Hannah também é sua. E para cada homem que pensa que o silêncio vai proteger as pessoas que você ama, aprendam comigo. O silêncio destrói, a verdade salva. Não esperem até que as chamas levem tudo antes de aprenderem o que realmente importa. Com isso, ele se afastou, ignorando o caos das perguntas gritadas. De volta ao hospital, a conferência foi transmitida ao vivo na televisão. Grace estava sentada ao lado da cama de Hannah, assistindo atentamente. Davi cruzou os braços, cético, mas ouvindo. Hannah se moveu, seus olhos se abrindo o suficiente para pegar a voz de seu marido ecoando da tela. Ela não viu o bilionário arrogante que ela uma vez conheceu, mas um homem despido de orgulho, ajoelhado diante do mundo com nada além da verdade crua. Seus olhos se encheram de lágrimas. A voz de Miguel falhou através dos alto-falantes. Hannah, se você puder me ouvir, eu te amo. Eu vou passar minha vida provando isso. E embora Hannah não tenha dito nada, suas lágrimas disseram ao quarto uma coisa. A redenção de Miguel tinha começado a alcançar seu coração. O quarto de recuperação do hospital estava mais silencioso agora. O caos das sirenes, o barulho da imprensa do lado de fora, até mesmo o fluxo constante de médicos tinha diminuído. Hannah tinha sobrevivido a várias cirurgias, e embora seu corpo ainda estivesse envolto em ataduras, ela finalmente estava estável o suficiente para receber visitantes além de seus pais e Miguel. Grace estava sentada ao lado da cama de sua filha, dando sopa lentamente em seus lábios. Hannah fez uma careta com o sabor, mas engoliu mesmo assim. Boa menina, Grace sussurrou, escovando o cabelo dela suavemente. Tom estava por perto, com uma mão no ombro de sua esposa, a outra se cerrando e abrindo como se estivesse segurando anos de frustração. A porta rangeu. Evelyn e Richard entraram, sua presença rígida, quase indesejada. Evelyn segurava um buquê de lírios, com o rosto pálido de culpa. A mandíbula de Richard estava cerrada, sua postura rígida, mas seus olhos traíam vergonha. Grace imediatamente se enrijeceu. Vocês têm coragem de aparecer aqui depois de tudo? A voz de Evelyn falhou enquanto ela colocava as flores na mesa. Eu vim para pedir desculpas. Eu falhei como sogra. Eu me preocupei com as aparências, enquanto sua filha estava se afogando em dor. Eu deveria ter visto a Lívia pelo que ela era. Tom cruzou os braços. Palavras são baratas. Richard se aproximou, sua voz profunda carregando peso. Então me deixa adicionar mais do que palavras. Eu já instruí nossa fundação para cobrir cada centavo das despesas médicas de Hannah. Além disso, estamos criando um fundo permanente em nome dela, dedicado a vítimas de violência doméstica e pública. O sofrimento dela não será em vão. Os olhos de Grace se suavizaram um pouco, embora sua voz permanecesse firme. Dinheiro não cura a traição. As feridas da minha filha não estão apenas em sua pele. Elas estão em seu coração. Nesse momento, Hannah se moveu fracamente, sua voz rouca. Mãe, deixe-os falar. Todos se viraram. Os olhos de Hannah se abriram, velados pela exaustão, mas cheios de uma força silenciosa. Ela olhou para Evelyn e depois para Richard. Vocês não podem desfazer o que foi feito, mas talvez nós possamos impedir que mais mulheres sofram como eu. As lágrimas de Evelyn escorreram. Ela estendeu a mão para a de Hannah,
mas parou no meio do caminho, com medo de tocar. Eu não espero perdão, mas eu juro, eu vou passar o resto da minha vida garantindo que seu nome signifique mais do que escândalo. Ele significará sobrevivência, esperança. Davi entrou então, com os olhos estreitados quando ele viu Evelyn ao lado de Hannah, mas Hannah levantou uma mão trêmula em direção a ele. Está tudo bem, Davi. Não podemos viver em guerra para sempre. Relutantemente, Davi assentiu, embora seu olhar nunca tenha se suavizado. Eu vou tolerá-los, Hannah, por você, mas no momento em que eles voltarem a ser orgulhosos, eu serei o primeiro a lembrá-los, quem quase te custou tudo. Miguel, que tinha ficado em silêncio no canto, finalmente falou. Isso não é mais sobre os Almeida contra os Miller. Isso é sobre Hannah. E de agora em diante, tudo o que fizermos, cada decisão que tomarmos, deve ser para proteger ela e nosso filho. Grace o olhou por muito tempo. Pela primeira vez, ela não viu apenas traição em seu rosto. Ela viu exaustão, arrependimento e a centelha de uma mudança real. A sala caiu em um silêncio frágil, pesado, mas não sem esperança. E nesse silêncio, duas famílias que uma vez entraram em conflito começaram a ver um futuro unido não por escândalo, mas pela força de Hannah. O quarto do hospital tinha começado a parecer um segundo lar. O bip constante dos monitores, o barulho suave de enfermeiras, o cheiro de antisséptico, era tudo o que Hannah tinha conhecido por semanas. Ela tinha suportado cirurgias, enxertos de pele, tratamentos intermináveis, mas enquanto seu corpo lutava para se curar, sua gravidez se tornava mais pesada, mais complicada. Tarde da noite, enquanto a chuva batia contra a janela, Hannah de repente gritou, agarrando sua barriga. Grace correu para o lado dela. Hannah, o que é? Lágrimas manchavam o rosto pálido de Hannah. Dói. O bebê. Algo está errado. Em segundos, os alarmes soaram. Enfermeiras encheram a sala, verificando monitores, chamando o médico. Miguel, que estava cochilando no canto, pulou para os pés, o pânico tomando conta dele. O que está acontecendo? O médico entrou com tudo, sua expressão séria. Ela está tendo contrações prematuras. Precisamos estabilizá-la imediatamente. Se não pudermos, mãe e filho estão em risco. Grace soluçou, agarrando o braço de Tom. Os punhos de Davi se cerraram, como se ele pudesse lutar contra a crise com pura força de vontade. Os joelhos de Miguel quase cederam. Ele pressionou as mãos contra o vidro enquanto a equipe cercava Hannah, conectando soros, administrando medicamentos, verificando monitores fetais. Lá dentro, Hannah cerrou os dentes. Cada contração, uma onda de agonia. Ela agarrou sua barriga, sussurrando desesperadamente. Fique comigo, pequeno. Por favor, não desista agora. O monitor cardíaco do feto caiu de repente, seu ritmo constante vacilando. Uma enfermeira gritou. Batimento cardíaco caindo. Miguel bateu no vidro. Salvem-os. Salvem os dois. Sua voz falhou, desesperada. Davi agarrou seu braço, puxando-o para trás. Não atrapalhe. Confie neles. Pela primeira vez em sua vida, você não pode controlar isso com dinheiro ou poder. Miguel desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Se eu os perder, eu não terei nada. Dentro da sala, o médico deu ordens. Aumentem os fluidos. Preparem-se para uma cesariana de emergência se não pudermos estabilizar em 5 minutos. Grace cobriu a boca com as mãos trêmulas. Tom a envolveu com um braço, sussurrando orações com os dentes cerrados. Davi ficou rígido, com a mandíbula travada, sua fúria com o mundo fervendo. Então, fracamente o monitor se estabilizou. O batimento cardíaco do bebê subiu, embora ainda frágil. As contrações diminuíram, embora Hannah continuasse fraca, encharcada de suor.
O médico finalmente saiu, Titzel tirando a máscara. Conseguimos estabilizá-los, mas a gravidez de Hannah agora é de alto risco. A partir deste momento, ela deve permanecer sob monitoramento constante. Sem estresse, sem esforço, um passo em falso, e poderemos perdê-los. A família soltou o ar, o alívio misturado com o medo. Grace desabou em uma cadeira, soluçando de gratidão. Miguel apertou a mão do médico, a sua própria tremendo. Obrigado. Obrigado por salvá-los. Mas o aviso ecoou na mente de todos. Dentro do quarto, Hannah virou a cabeça em direção à janela, sua voz rouca, mas constante. Se eu tiver que lutar a cada segundo, até que ele nasça, eu lutarei. Meu filho vai viver. Miguel pressionou a palma da mão contra o vidro, as lágrimas escorrendo. E eu vou lutar com você, Hannah, a cada passo. No entanto, sob o alívio, uma verdade permaneceu. O caminho de Hannah para a maternidade seria moldado através do fogo e da dor, e a batalha tinha apenas começado. O relógio do hospital passou da meia-noite quando os gritos de Hannah perfuraram a enfermaria silenciosa. Enfermeiras correram para o lado dela, sua urgência calma cortando a tensão. Miguel acordou do cochilo na cadeira ao lado da cama, seu coração pulando na garganta. As contrações voltaram, rápidas e fortes, uma enfermeira informou. Ela está entrando em trabalho de parto. Ela só tem 30 semanas. O peito de Miguel se apertou. Cedo demais. Longe demais. Os médicos se aglomeraram, levando a cama de Hannah em direção à sala de parto. Grace se agarrou à mão de sua filha até o último segundo possível. Lute, Hannah. Você está me ouvindo? Lute por esse bebê. Tom envolveu sua esposa em um braço, enquanto ela soluçava, sussurrando. Ela é forte. Ela vai conseguir. Davi seguiu a maca até a equipe o bloquear nas portas. Eu estarei bem aqui, irmã, ele gritou. Sua voz falhou, mas seus olhos brilhavam de determinação. Dentro da sala de parto, o ar estava denso de urgência. As máquinas apitavam descontroladamente, os monitores piscando em vermelho. Hannah se contorcia de dor, suor escorrendo pelo seu rosto. Por favor, salvem meu bebê, ela ofegou. Miguel agarrou a mão dela, suas próprias lágrimas escorrendo livremente. Você não está sozinha, Hannah. Eu estou aqui. Eu não vou soltar. A voz do médico cortou o caos. A pressão arterial dela está caindo. Sofrimento fetal. Preparem-se para uma cesariana de emergência. As palavras atingiram Miguel como um martelo. Ele balançou a cabeça em descrença. Não, vocês não podem tirá-la de mim. Os olhos do médico estavam sérios. Se não agirmos agora, podemos perder a mãe e o filho. Miguel se curvou sobre Hannah, pressionando sua testa na dela. Me ouça, ele sussurrou, sufocando os soluços. Você andou pelo fogo. Você carregou nosso filho pelo inferno. Você pode fazer isso. Você vai fazer isso. E eu estarei bem aqui. Não importa o que aconteça. Lágrimas escorreram pelo rosto de Hannah. Ela sussurrou uma palavra. Promete. Eu prometo, ele disse. A sala explodiu em movimento. Enfermeiras prepararam ferramentas cirúrgicas. Anestesiologistas ajustaram o oxigênio. O médico se preparou. Miguel foi forçado a recuar, observando através de uma névoa de pânico, enquanto eles cortavam rapidamente, trabalhando para tirar o bebê antes que fosse tarde demais. Então, um choro, um lamento agudo e penetrante encheu a sala. A voz do bebê cortou o medo como a luz do sol através de nuvens de tempestade. Os joelhos de Miguel cederam enquanto ele soluçava de alívio. Meu filho, ele sussurrou. A enfermeira levantou o bebê minúsculo e frágil. Sua pele enrugada, seu choro fraco, mas determinado. Prematuro, mas respirando. Ela colocou o bebê em uma incubadora, conectando monitores, garantindo a estabilidade.
Miguel pressionou a mão contra o vidro da incubadora, lágrimas escorrendo. Bem-vindo ao mundo, pequeno. Você é mais forte do que nós dois. Mas sua alegria se transformou em terror quando ele olhou para Hannah. Seu rosto estava pálido, seu corpo mole. O médico deu ordens. Estamos a perdendo. A pressão arterial caindo. O mundo de Miguel inclinou. Ele tropeçou para o lado dela, agarrando sua mão. Não, Hannah, fique comigo. Não me deixe agora. Por favor, nós precisamos de você. Seu filho precisa de você. A sala pulsava com alarmes. Médicos trabalhando freneticamente. E enquanto os choros de seu bebê ecoavam ao fundo, os olhos de Hannah se abriram por um breve momento. Ela olhou para Miguel, sussurrou, proteja-o, e caiu na inconsciência. O bebê viveu, mas a vida de Hannah ainda estava por um fio. Por 2 dias após o nascimento, o hospital foi um campo de batalha entre a vida e a morte. Hannah estava inconsciente, seu corpo frágil após o parto extenuante e meses de dor. O bebê descansava na ala neonatal, seu corpo minúsculo envolto em tubos e fios, lutando para respirar sozinho. Miguel dividia seu tempo entre eles, dividido, mas inabalável, recusando-se a dormir. Gracie nunca deixou o lado de sua filha, sussurrando orações sobre cada respiração superficial. Davi estava de guarda na porta, ousando qualquer um, imprensa, estranhos, até mesmo a família estendida, a perturbar o descanso dela. Tom andava pelos corredores sem parar, como um leão em uma jaula. Então, na 3ª manhã, um som quebrou a quietude. Hannah! Sua voz era fraca, mas estava lá. As pálpebras de Hannah tremeram, seu olhar desfocado no começo, depois se tornando lentamente mais nítido. Miguel pulou de sua cadeira, agarrando sua mão. Estou aqui. Você conseguiu. Vocês dois conseguiram. Gracie chorou abertamente, beijando a testa de sua filha. Minha garota corajosa, você voltou para nós. Os lábios de Hannah tremeram. O bebê? Miguel guiou o olhar dela para a janela de vidro da ala neonatal. Lá dentro, o minúsculo filho dele se moveu, seu peito subindo e descendo sob as máquinas de proteção. Ele é pequeno, mas forte, assim como a mãe dele. Lágrimas encheram os olhos de Hannah. Um sorriso suave tocou seus lábios, pela primeira vez em meses. Meu milagre. A notícia de sua sobrevivência se espalhou rapidamente, e com ela, a justiça a seguiu. O tribunal decidiu rapidamente após a montanha de evidências apresentada por Carlos. Livia Hart foi sentenciada a anos na prisão por tentativa de assassinato. Seu nome arrastado por todas as manchetes, não como uma socialite glamourosa, mas como uma predadora consumida por ciúmes. Sua queda foi completa. As mesmas câmeras que uma vez a adoravam, agora a capturavam algemada. Seus gritos abafados pelo rugido do desgosto público. Miguel assistiu à transmissão com Hannah, segurando-a suavemente enquanto ela se encostava nele. Acabou. Ele sussurrou. Ela não pode mais te machucar. Mas os olhos de Hannah estavam firmes. As cicatrizes que ela deixou não estão apenas em minha pele. Elas nunca vão desaparecer completamente. O coração de Miguel doeu, mas ele assentiu. Então me deixe passar o resto da minha vida te ajudando a carregá-las. Semanas se passaram, e lentamente a força de Hannah retornou. Com a terapia, ela aprendeu a andar de novo, suas queimaduras se curando centímetro por centímetro. Cada dia, Miguel estava ao seu lado, trocando ataduras, embalando o bebê, cozinhando refeições simples. Davi se suavizou, reconhecendo com relutância que as ações de Miguel correspondiam às suas palavras. Gracie e Tom viram a risada de sua filha lentamente voltar, frágil, mas real. Uma noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade,
Hannah sentou-se no jardim do hospital, com seu filho nos braços. Miguel se ajoelhou ao lado dela, com a mão suavemente em seu ombro. Eu não espero perdão hoje, ele disse suavemente. Ou amanhã. Mas eu nunca vou parar de provar que eu te amo, Hannah. Você é meu coração. Você é minha família. E se você me deixar, eu vou passar minha vida protegendo isso. Hannah olhou para a criança deles, depois para o homem que a tinha quebrado, mas estava lentamente aprendendo a reconstruir. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de desespero, mas de libertação. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Então nos proteja, Miguel, sempre. E com o choro de seu bebê ecoando na noite, a família Almeida renasceu, não em riqueza, mas em amor, cicatrizes e uma esperança inabalável. E assim a história chega ao fim. Meus amigos, vocês ainda estão aqui comigo? Se sim, isso significa que algo na jornada de Hannah tocou seu coração de uma forma que as palavras não podem explicar. Talvez tenha te lembrado de amor, de traição, de segundas chances, ou talvez de suas próprias batalhas silenciosas. A vida pode nos queimar, mas como o filósofo Sêneca disse uma vez, o que está no caminho se torna o caminho. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos reconstruir se a permitirmos. Se esta história te tocou, não aguarde para você. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deixe um like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a contar mais histórias que curam, inspiram e nos lembram que mesmo no fogo mais escuro, o amor e a resiliência brilham.